Bem-vindos, queridos ouvintes, a mais uma história que vai mexer com o coração de vocês. Alguma vez já se perguntaram o que leva uma mulher a arriscar tudo por um momento de fraqueza? O que faz alguém abandonar a segurança de uma vida simples por um desejo que não explica? Hoje vamos mergulhar na vida de Ana, uma mulher que parecia ter tudo sob controle, mas que, no fundo, carregava um vazio que nem ela mesma entendia. Antes de começar, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário contando o que acham. Cada recadinho de vocês é um carinho que me incentiva a trazer mais histórias assim. Vamos lá? No interior de São Paulo, onde os canaviais se estendem até onde a vista alcança, fica a pequena vila de São Benedito. É um lugar onde o tempo parece andar mais devagar, como se a pressa do mundo não ousasse cruzar os portões de terra. As casas de telhas vermelhas, desgastadas pelo sol e pela chuva, alinham-se ao longo de uma estrada sinuosa, ladeada por coqueiros que balançam ao vento quente da tarde. De manhã cedo, quando o sol ainda é apenas uma promessa cor-de-rosa no horizonte, o canto dos galos ecoa, misturando-se ao som do riozinho que corta a vila, suas águas brilhando como prata líquida sob os primeiros raios de luz. É nesse cenário que Ana vive, uma mulher de 42 anos que, mesmo com o peso dos anos, ainda carrega uma beleza que faz os homens da vila virarem a cabeça quando ela passa. Ana é vendedora de peixes, uma dessas mulheres que acordam antes do sol para garantir o sustento da família. Seu corpo é um testemunho de trabalho árduo, firme, com curvas que desafiam o tempo. A pele morena reluzindo com um brilho saudável, mesmo seus cabelos pretos, longos e sedosos, estão sempre presos num rabo de cavalo alto, deixando à mostra o pescoço esguio que parece desafiar qualquer sinal de envelhecimento. Os olhos castanhos, grandes e vivos, brilham como se guardassem um segredo que nem ela mesma conhece. Ana pedala sua bicicleta velha, com uma caixa de isopor amarrada na garupa, cheia de peixes frescos comprados no rio ao amanhecer. Peixe fresco, minha gente, peixe do rio bem vivo, vem comprar. Sua voz ecoa pelas ruelas, clara e melodiosa, atraindo as donas de casa que saem com cestas de palha para negociar. A Vila de São Benedito é um lugar onde todos se conhecem. As fofocas correm mais rápido que o vento e os segredos raramente ficam guardados por muito tempo. Sob a sombra de uma figueira centenária no centro da vila, os velhos jogam dominó enquanto as crianças correm descalças. À tarde, as mulheres se reúnem na beira do rio para lavar roupa, trocar histórias e rir alto, enquanto o cheiro de feijão cozinhando no fogão a lenha sobe das chaminés. É uma vida simples, quase idílica, mas por trás das portas de madeira das casas, cada família carrega suas próprias lutas. Ana, para quem olha de fora, parece ter sorte. Ela tem um marido, João, um homem honesto que trabalha como pedreiro numa obra a poucos quilômetros dali, e um filho, Mateus, um menino de 13 anos, que sonha em ser jogador de futebol. A casa deles é pequena, com telhado de telhas tortas e uma varanda onde Ana pendura redes de pesca para secar. Não é uma vida de luxo, mas é uma vida que muitos na vila invejam. João é o tipo de homem que todos na vila respeitam. Aos 45 anos, ele tem mãos calejadas de tanto carregar tijolos e cimento, o rosto marcado pelo sol e uma expressão tranquila que raramente muda. Todo dia, sai de casa ao amanhecer, pedala até a obra e só volta quando o sol já se pôs, trazendo consigo o cansaço de um dia inteiro de trabalho pesado. À noite, ajuda Mateus com os deveres de matemática, conserta a bicicleta do filho ou fica sentado na varanda, olhando para o vazio, como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. João é um homem de ouro, dizem as vizinhas. Dona Clara, que vende bolos na feira, já puxou Ana pelo braço uma vez, rindo. Você ganhou na loteria com esse marido, menina. Não tem vício, não tem confusão. O que mais você quer? Ana apenas sorriu, um sorriso tímido que escondia o que ela realmente sentia. Porque por mais que João fosse um bom homem, havia algo faltando, algo que Ana não sabia nomear, mas que a fazia sentir um vazio que crescia a cada dia. Naquele dia, como em todos os outros, Ana acordou antes do amanhecer.
O céu ainda estava escuro. O galo do quintal cantou um som rouco que parecia puxar a vila inteira para a vida. Ana se levantou da cama de madeira, onde João ainda dormia, o rosto afundado no travesseiro, o corpo magro coberto por um lençol fino. Ela acendeu a lamparina, pois a luz da casa era fraca e piscava com frequência. Na cozinha, uma pequena área com fogão a lenha e uma pia de alumínio, ela começou a preparar o café da manhã. O cheiro do café preto misturava-se ao aroma do peixe cozido, que ela temperava com cebola e coentro para o café da manhã de João e Mateus. Acorda, meu filho, tá na hora. Ela chamou, batendo de leve na porta do quarto de Mateus. O menino apareceu, os cabelos despenteados, os olhos ainda sonolentos, mas com um sorriso que iluminava a casa. Bom dia, mãe. Tem peixe hoje? Ana riu, bagunçando o cabelo dele. Sempre tem peixe, seu danado. Come rápido que a escola não espera. Enquanto a caixa de isopor, já cheia de peixes embrulhados em gelo, balançava um pouco na garupa, mas ela a amarrou com uma corda velha, testando a firmeza com as mãos. João acordou em seguida, vestindo a mesma camisa desbotada de sempre, o rosto marcado pelo cansaço que parecia nunca sair. Ele tomou o café em silêncio, apenas acenando com a cabeça quando Ana perguntou se estava bom. Tô atrasado, ele murmurou, pegando a marmita que ela preparou, arroz, feijão e um pedaço de peixe frito. Sem mais palavras, ele saiu, pedalando na escuridão da manhã, o som da bicicleta se perdendo na distância. Ana ficou parada na varanda, olhando a poeira vermelha que subia do caminho, o coração apertado por uma sensação que ela não sabia explicar. Era como se, mesmo estando tão ocupada, mesmo tendo uma família, ela estivesse sozinha. Na vila, ela pedalava quilômetros todos os dias, enfrentando o sol escaldante ou a chuva que transformava a estrada em lama. Seu corpo, moldado por anos de trabalho, era motivo de comentários entre as mulheres da vila. Olha, Ana, parece que o tempo não passa para ela, dizia Dona Clara, enquanto pesava 1 quilo de farinha na feira. Se eu tivesse esse corpo, meu marido não saía de casa. Ria outra vizinha, e todas caíam na gargalhada. Ana apenas sorria sem dizer nada. Ela não se importava com os olhares dos homens que paravam para comprar peixe, nem com as brincadeiras das mulheres. Para ela, a vida era trabalho. Era cuidar de Mateus, era manter a casa em ordem. Mas, no fundo, aqueles comentários mexiam com ela. Eles lembravam que ela ainda era uma mulher desejável, que ainda tinha vida pulsando dentro de si, mesmo que João parecesse não perceber. Naquela manhã, o sol já estava alto quando Ana chegou à feira. Barracas de frutas, legumes, roupas usadas e, claro, peixes frescos. O cheiro de cachaça e pão quente misturava-se ao barulho das conversas, das risadas e dos vendedores gritando para atrair clientes. Ana estacionou a bicicleta sob a sombra de um coqueiro e começou a arrumar os peixes na banca improvisada, uma tábua de madeira apoiada em caixotes. Peixe do rio, fresquinho. Quem quer levar para casa? Sua voz cortava o ar, atraindo olhares. Um grupo de homens que descarregava sacos de cana ali perto parou para olhar. Um deles, um rapaz de pele queimada e chapéu de palha, gritou: Ana, deixa um peixe para mim, mas só se vier com esse sorriso aí. Ela riu, balançando a cabeça. Peixe ou vendo, sorriso é de graça, seu Zé. A troca de brincadeiras era comum, mas Ana nunca levava a sério. Ela sabia que, numa vila como aquela, qualquer passo em falso podia virar fofoca. Enquanto pesava 1 quilo de tilápia para uma cliente, era o mesmo vazio que a acompanhava nas noites em que João voltava da obra. Comia em silêncio e ia dormir, sem ao menos olhar nos olhos dela. Era o vazio de uma mulher que, aos 42 anos, ainda sentia o sangue quente nas veias, mas vivia com um marido que parecia ter esquecido como amar. Ela se lembrou da última vez que tentou se aproximar dele, numa noite quente, semanas atrás. Ela tinha se deitado ao lado dele, o corpo ainda quente do banho, o cabelo solto caindo sobre os ombros. João, você tá acordado? Ela perguntou, a voz suave quase implorando por um pouco de atenção. Ele resmungou algo sobre estar cansado e virou para o outro lado.
deixando-a sozinha com seus pensamentos. Aquela rejeição, tão pequena e tão comum, cortava como uma faca. Ana terminou de atender a cliente, embrulhou o peixe em folhas de bananeira e entregou-o com um sorriso forçado. O sol estava forte, fazendo o suor escorrer por sua testa. Ela limpou o rosto com a manga da camisa, os olhos distantes, perdidos nos canaviais que cercavam a vila. Será que é só isso? Pensou, enquanto amarrava a caixa de isopor na bicicleta, pronta para voltar para casa. Será que a vida vai ser sempre assim? Ela não tinha respostas, mas naquele momento algo dentro dela parecia clamar por mais, por algo que fizesse seu coração bater mais forte, que a fizesse sentir viva outra vez. Com um suspiro, Ana subiu na bicicleta e começou a pedalar de volta para casa, o vento quente soprando contra seu rosto, enquanto a vila de São Benedito ficava para trás, silenciosa e alheia aos desejos que começavam a despertar em seu peito. O vento quente da tarde soprava contra o rosto de Ana enquanto ela pedalava de volta para casa, as rodas da bicicleta rangendo contra a terra vermelha da estrada. O vazio que sentira na feira ainda pulsava em seu peito. O sol queimava o céu, tingindo-o de laranja, e o horizonte parecia engolir os canaviais que balançavam como um mar verde sem fim. Ana segurava o guidão com firmeza, os dedos calejados apertando o metal desgastado enquanto seus pensamentos vagavam. Ela tentava se concentrar no caminho, nas curvas conhecidas da vila, mas a pergunta que ecoava em sua mente não a deixava em paz. Será que a vida é só isso? O suor escorria por sua testa, pingando no tecido fino da blusa, que se colava ao seu corpo, destacando as curvas que ainda faziam as mulheres da vila cochicharem com inveja. Mas Ana não pensava nisso. Ela pensava em João, em seus silêncios, em como ele parecia tão distante, mesmo estando tão perto. Ao chegar em casa, Ana estacionou a bicicleta na varanda, o pneu traseiro deixando marcas na terra batida. A casa estava silenciosa, exceto pelo canto dos grilos. Mateus ainda estava na escola e João, como sempre, só voltaria quando a noite já tivesse engolido a vila. Ela desamarrou a caixa de isopor, agora quase vazia, e começou a limpar os poucos peixes que sobraram, suas mãos ágeis manejando a faca com a precisão de quem fazia isso há anos. A lâmina cortava a carne com facilidade e o cheiro forte do rio enchia o ar. Enquanto trabalhava, Ana se pegou pensando nas noites que passava ao lado de João. Ele era um bom homem, disso ninguém duvidava. Mas as noites com ele eram como o rio que cortava a vila. Calmas, previsíveis, sem ondas. Ela queria mais, queria sentir o coração acelerar, queria algo que a fizesse lembrar que ainda estava viva. Na cozinha, Ana acendeu o fogão a lenha, as chamas dançando e lançando sombras nas paredes de taipa. Ela preparou uma panela de feijão com toucinho, o aroma enquanto mexia a comida, seus olhos vagaram para o espelho pequeno pendurado na parede, um presente antigo de sua mãe. Ela se aproximou, limpando as mãos no avental, e observou seu reflexo. A pele morena brilhava com um leve suor, os olhos castanhos pareciam esconder uma chama que ninguém mais via. Ana soltou o cabelo, deixando as mechas escuras caírem sobre os ombros, e passou a mão pelo pescoço, sentindo a suavidade da pele. Ainda sou bonita, pensou, quase como um desafio. Ainda sou mulher. Mas então a imagem de João voltou à sua mente com sua expressão cansada, seu jeito quieto, e o vazio cresceu novamente como uma pedra pesada no peito. Ela voltou ao trabalho, cortando cebolas e coentro para temperar o peixe que faria para o jantar. Queria fazer algo especial, algo que talvez trouxesse um pouco de vida à rotina monótona da casa. Talvez, quem sabe, João notasse. Talvez ele a olhasse de novo, como fazia nos primeiros anos. Ana se lembrou daqueles tempos, quando eles eram jovens, recém-casados, e João ainda tinha energia para rir, para abraçá-la com força, para sussurrar palavras de amor desajeitadas, mas sinceras. Você é minha rainha, Ana, ele dizia, e ela acreditava. Mas isso foi antes de Mateus nascer, antes do trabalho na obra sugar a energia dele,
antes de a vida os transformar em duas pessoas que dividiam a mesma casa, mas não o mesmo coração. O som da porta rangendo atirou de seus pensamentos. Mateus entrou, a mochila pendurada num ombro, o rosto suado de tanto jogar bola com os amigos na saída da escola. Oi, mãe! Cheira bem aqui, ele disse, jogando a mochila num canto e correndo para a cozinha. Ana sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro do dia. Tá com fome, é? Vai lavar as mãos que o jantar já tá quase pronto. Mateus obedeceu, rindo enquanto jogava água no rosto na torneira do quintal. Ver o filho assim, tão cheio de vida, era o que mantinha Ana. Ela queria dar a ele um futuro melhor, queria que ele estudasse, que saísse da vila, que não precisasse carregar o peso de uma vida de trabalho duro como ela e João. Quando o sol se pôs, a vila mergulhou na escuridão, quebrada apenas pelas luzes fracas das lamparinas e pelo brilho das estrelas. João chegou em casa, os ombros curvados, a camisa manchada de poeira e cimento. Ele deixou a bicicleta encostada na parede e entrou, o rosto marcado pelo cansaço. Boa noite, murmurou, quase como um reflexo. Ana, que arrumava a mesa, respondeu com um aceno de cabeça. Fiz peixe assado hoje. Tá com fome? João apenas assentiu, sentando-se à mesa de madeira, onde Mateus já esperava, balançando as pernas na cadeira. O jantar foi servido. Peixe assado com limão e ervas. Ana caprichara, esperando que João percebesse o esforço, que dissesse algo, qualquer coisa, que mostrasse que ele ainda a via como mulher, não só como a mãe de seu filho ou a dona da casa. Mas João comeu em silêncio, o garfo batendo de leve no prato. Mateus, por outro lado, falava sem parar, contando sobre o jogo de futebol na escola, sobre como quase marcou um gol. Mãe, você tinha que ver, a bola passou tão perto. Ana riu, incentivando o filho, mas seus olhos voltavam para João, esperando uma reação. Ele apenas murmurava, que bom filho, entre uma garfada e outra, sem nunca olhar para ela. Quando terminou, ele empurrou o prato e se levantou. Tá gostoso, Ana, vou tomar banho. E saiu, deixando a esposa com um nó na garganta. Ela queria gritar, queria perguntar por que ele não a notava mais, porque não via o quanto ela se esforçava. Mas engoliu as palavras, como fazia todas as noites, e começou a lavar os pratos, o som da água na pia. Mais tarde, com Mateus já dormindo e a casa mergulhada no silêncio, Ana se sentou na varanda, o ar fresco da noite aliviando o calor que ainda grudava em sua pele. Ela olhou para o céu, as estrelas brilhando como promessas distantes. Seu corpo, ainda firme e cheio de vida, parecia clamar por algo mais, algo que ela não encontrava nas tarefas diárias, nos olhares rápidos de João, na rotina que aprendia como uma corrente invisível. Ela pensou no quanto ainda desejava sentir, no quanto ainda queria viver. Sua mão deslizou pelo braço, sentindo a pele quente, e ela fechou os olhos, imaginando por um breve momento uma vida onde fosse vista, desejada, amada. Naquela noite, Ana deitou-se ao lado de João, que já roncava suavemente, o corpo exausto esticado na cama. Ela ficou deitada de lado, olhando para o teto de telhas tortas, onde sombras dançavam à luz da lamparina. Sua respiração era lenta, mas o coração batia rápido. Ela queria se aproximar de João, queria tocar seu rosto, reacender algo que talvez ainda estivesse lá, escondido sob o peso dos anos. Com cuidado, ela deslizou a mão pelo peito dele, sentindo o calor de sua pele sob a camiseta fina. João, sussurrou, a voz quase inaudível, carregada de uma esperança frágil. Ele se mexeu, mas não acordou, apenas virou o rosto para o outro lado, deixando-a sozinha com o silêncio. Ana retirou a mão, o coração apertado, e virou-se para a parede, os olhos abertos na escuridão, enquanto uma lágrima solitária escorria por seu rosto, molhando o travesseiro. A lágrima que escorreu pelo rosto de Ana secou sozinha, deixando um rastro salgado na pele. Ela permaneceu deitada, os olhos fixos no teto, onde as sombras das telhas tortas pareciam dançar ao sabor da luz fraca da lamparina. O ronco suave de João, tão constante quanto o canto dos grilos lá fora, enchia o quarto, mas para Ana
Era apenas sua mão que momentos antes buscara o calor do marido, agora repousava inerte sobre o lençol, como se tivesse desistido de esperar por algo que não viria. O silêncio da noite pesava, e pela primeira vez em muito tempo, Ana sentiu uma faísca de revolta acender dentro de si. Não era justo. Ela ainda era jovem, ainda tinha tanto para viver, tanto para sentir. Porque deveria se conformar com uma vida que parecia escoar como a água do rio que cortava a vila. Na manhã seguinte, o sol despontou tímido, filtrado por uma névoa fina que pairava sobre os canaviais. Ana levantou-se antes de João, como sempre fazia, mas dessa vez havia algo diferente em seus movimentos. Ela acendeu o fogão a lenha com gestos rápidos, quase impacientes, enquanto preparava o café preto e uma panela de angu para o café da manhã. O aroma do milho cozido misturava-se ao cheiro úmido da terra. Mateus apareceu na cozinha, esfregando os olhos, a camiseta amassada do uniforme escolar. Bom dia, mãe! Tá com cara de quem não dormiu, hein? Ele riu, tentando alegrar o ambiente, mas Ana apenas deu um meio sorriso, bagunçando o cabelo dele. Vai se arrumar, seu danado, que a escola não espera. Enquanto o filho se afastava, ela olhou para a porta do quarto, onde João ainda se vestia, e sentiu um aperto no peito. A faísca da noite anterior ainda queimava, mas agora misturada com um medo que ela não sabia nomear. Ana terminou de arrumar a bicicleta, amarrando a caixa de isopor com os peixes frescos que comprara na beira do rio ao amanhecer. O mercado de São Benedito estava mais cheio que o normal, com a chegada de uma feira itinerante que trazia vendedores de fora da vila. As barracas coloridas lotavam a praça, oferecendo de tudo, de panelas de barro a colares de miçangas, de doces caseiros. O som de um forró animado ecoava de um alto-falante velho, misturando-se às vozes dos vendedores e ao burburinho da multidão. Ana estacionou a bicicleta sob a sombra de um jambeiro, o perfume doce das frutas maduras enchendo o ar. Ela arrumou os peixes na banca, os corpos prateados brilhando sob o sol. Ele estava parado perto de uma caminhonete carregada de sacos de cimento, conversando com um grupo de homens, mas seus olhos castanhos, profundos e intensos, estavam cravados em Ana. Ela sentiu um calor subir pelo pescoço, não de vergonha, mas de algo que não conseguia explicar. Desviou o olhar, focando na cliente que barganhava o preço do peixe, mas a sensação de ser observada permaneceu. Quanto tá o quilo, dona Ana? A voz da cliente a trouxe de volta. R$ 5, dona Lúcia, mas para a senhora eu faço por 4,5, respondeu Ana, forçando um sorriso enquanto embrulhava o peixe em folhas de bananeira. Quando a cliente se afastou, Ana arriscou outro olhar. O homem ainda estava lá, agora sozinho, encostado na caminhonete, fumando um cigarro com uma calma quase provocadora. Ele apagou o cigarro no chão, deu um passo à frente e caminhou em direção à banca dela. Ana endireitou-se, instintivamente ajeitando o cabelo. Bom dia, disse ele, a voz grave, com um sotaque que denunciava que não era da vila. Esses peixes são tão frescos quanto dizem. Ele sorriu, um sorriso torto que parecia esconder uma brincadeira. Ana, acostumada a lidar com clientes, respondeu com sua confiança habitual. Mais frescos que isso, só se você mergulhar no rio para pegar com a mão. Ele riu, uma risada profunda que ecoou na praça, atraindo olhares curiosos. Então me dá 2 quilos de tilápia, mas só se vier com essa simpatia aí. Ana riu, surpresa com a facilidade com que ele a fazia se sentir leve. Enquanto pesava o peixe, ela percebeu que ele não tirava os olhos dela, não de forma grosseira, mas com uma intensidade que a fazia sentir-se vista realmente, vista pela primeira vez em anos. Você é nova por aqui? Perguntou Ana, tentando manter a conversa casual enquanto embrulhava o peixe. Não, eu sou de Ribeirão, mas venho sempre para cá. Sou dono de uma obra ali na estrada. Ele fez uma pausa, estendendo a mão. Meu nome é Carlos. Ana hesitou por um segundo antes de apertar a mão dele, sentindo a firmeza dos dedos, calejados contra sua pele. Ana, disse ela, quase tímida, algo raro para ela. Prazer, Ana.
Você é daquelas mulheres que fazem a vila inteira parar para olhar, sabia? Ele disse isso com um tom brincalhão, mas havia algo em seus olhos que não era só brincadeira. Ana riu, balançando a cabeça. Para com isso, seu Carlos, que eu sou mulher casada. Mas o tom dela era leve, quase flertando, e ela se surpreendeu com isso. Carlos pegou o pacote de peixe, entregando a ela uma nota de R$ 10. Fica com o troco, para compensar o sorriso. Ele piscou e, antes que Ana pudesse responder, ele se virou, caminhando de volta para a caminhonete. Ela ficou parada, o dinheiro na mão, o coração acelerado. A sensação era nova, excitante, como se algo adormecia. Ela guardou o dinheiro no bolso do avental, tentando ignorar o calor que subia pelo rosto. É só um cliente, pensou, voltando a arrumá os peixes na banca. Mas enquanto limpava as mãos no pano, ela não conseguiu evitar olhar na direção da caminhonete, onde Carlos conversava com outro homem, o perfil forte destacado contra o sol. Ele virou o rosto como se soubesse que ela o observava, e seus olhos se encontraram por um breve instante, enviando um arrepio por sua espinha. O resto do dia passou como um borrão. Ana vendeu todos os peixes antes do meio-dia, um feito raro que a deixou com um punhado de notas amassadas no bolso. Ela pedalou de volta para casa sob o sol escaldante, o vento quente batendo em seu rosto, mas a memória daquele encontro na feira não saía de sua cabeça. Carlos. O nome dele ecoava em sua mente junto com o jeito que ele a olhou, como se visse além da vendedora. Chegando em casa, ela aguardou a bicicleta na varanda e entrou, o silêncio da casa a recebendo como um velho amigo. Mateus ainda estava na escola e João na obra. Ana foi até a pia, lavando o rosto com água fria, tentando apagar a inquietação que crescia dentro dela. Ela olhou novamente para o espelho, os cabelos úmidos colando na testa, os olhos brilhando com algo que não era apenas cansaço. Enquanto preparava o almoço, Ana tentou se concentrar nas tarefas do dia. Cortou tomates, picou coentro, fritou um peixe pequeno que guardara para ela e Mateus. Mas seus pensamentos voltavam para Carlos, para aquele sorriso torto, para a forma como ele a fez sentir-se viva com apenas algumas palavras. Ela sabia que era errado, sabia que não deveria pensar nele. João era seu marido, um homem bom, um pai dedicado. Mas a verdade é que João não a fazia sentir nada além de dever, nada além de responsabilidade. E ele a olhou como se ela fosse mais do que a rotina, mais do que a vila, mais do que a mulher que todos conheciam. O som de um trovão distante a tirou de seus devaneios. Nuvens escuras começavam a se formar no horizonte, prometendo chuva. Ana terminou de cozinhar, cobriu a panela com uma tampa velha e foi até a varanda, onde se sentou na cadeira de madeira, olhando para a estrada que levava à vila. O vento trazia o cheiro de terra molhada e ela fechou os olhos, deixando a brisa refrescar sua pele. Em sua mente, a imagem de Carlos não desaparecia. Ela sabia que não deveria, mas não podia evitar. Com um suspiro, ela pegou o pano que usava na feira, ainda guardado no bolso do avental, e o apertou entre os dedos, como se pudesse segurar aquele momento fugaz que a fez sentir-se viva novamente. O pano que Ana segurava entre os dedos ainda cheirava a peixe e ao suor da feira. Um lembrete, ela o dobrou cuidadosamente, quase como se estivesse guardando não apenas o tecido, mas também a memória daquele encontro fugaz com Carlos. A brisa fresca da varanda dançava em sua pele, trazendo o aroma úmido da chuva que se aproximava, mas seus pensamentos estavam distantes, presos ao olhar intenso daquele homem que a fez sentir algo que ela via e se a havia esquecido. Ana respirou fundo, tentando afastar a inquietação, e levantou-se da cadeira, o som dos trovões ecoando ao longe como um aviso. Ela voltou para dentro de casa, decidida a se ocupar com as tarefas do dia, mas o vazio no peito parecia mais pesado do que nunca. A chuva caiu forte naquela tarde, transformando a estrada de terra em um lamaçal vermelho. Ana ficou dentro de casa, varrendo o chão de cimento, enquanto o tamborilar das gotas no telhado de telhas tortas criava uma melodia monótona. Mateus chegou da escola, encharcado, a mochila pingando água. Mãe! Ele riu,
mostrando os pés cobertos de lama. Ana sorriu, entregando-lhe uma toalha velha. Vai se limpar, seu moleque, senão quem vai lavar isso tudo sou eu. Mateus correu para o quintal e Ana o observou pela janela, o coração aquecido pelo jeito leve do filho. Ele era o motivo pelo qual ela acordava todos os dias, enfrentava o sol e a chuva, pedalava quilômetros com a bicicleta rangendo. Mas mesmo com Mateus enchendo a casa de vida, Ana não conseguia ignorar o buraco que se formava em seu coração, um vazio que João não preenchia. Quando a chuva diminuiu, deixando apenas um chuvisco leve, Ana sentou-se à mesa da cozinha para separar o dinheiro da feira. As notas amassadas e as moedas tilintavam enquanto ela as contava, pensando no que poderia comprar para Mateus. Um caderno novo, talvez uma bola de futebol para substituir a que ele havia furado. Mas enquanto organizava o dinheiro, a forma como ele a olhou, como se enxergasse a mulher por trás da vendedora de peixes, ainda queimava em sua memória. Ela balançou a cabeça, tentando afastar a imagem dele, mas era como tentar apagar o brilho de uma fogueira numa noite escura. É só um homem qualquer, murmurou para si mesma, quase como uma oração. Mas no fundo ela sabia que não era verdade. Naquela noite, João voltou mais tarde do que o habitual, a camisa grudada no corpo pela chuva. Ele entrou em casa em silêncio, deixando um rastro de lama no chão. Ana, que terminava de aquecer o jantar, olhou para ele, esperando ao menos um cumprimento, mas João apenas murmurou um boa noite enquanto tirava os sapatos. Tá tudo bem? Perguntou ela, tentando puxar conversa, a voz carregada de uma esperança que já parecia cansada. Tá, só tô molhado e com fome, respondeu ele, sentando-se à mesa. Ana serviu o prato, peixe assado com farofa e uma salada simples de tomate e cebola. João mastigava devagar, os olhos fixos no prato, como se o mundo ao seu redor não existisse. Como foi na obra hoje? Tentou Ana mais uma vez. Como sempre, muito trabalho, disse ele sem levantar o olhar. O silêncio caiu novamente, pesado como a chuva que ainda pingava lá fora. Depois do jantar, enquanto lavava os pratos talhotes na pia, Ana sentiu a frustração crescer. Ela queria que João a anotasse, que perguntasse como foi seu dia, que a abraçasse como fazia anos atrás, mas ele apenas se levantou, pegou uma garrafa de água e foi para o quarto, deixando-a sozinha com o barulho da esponja contra os pratos. Mateus, que terminara o dever de casa, apareceu na cozinha, segurando um caderno. Mãe, me ajuda com essa questão de matemática? Ana secou as mãos no avental, forçando um sorriso. Claro, meu filho. Vamos ver isso. Ela sentou-se com ele à mesa, explicando os números com paciência, enquanto apontava o lápis para o caderno. Pensava em como a vida parecia ter se reduzido a isso. Tarefas, silêncios, um vazio que ela não sabia como preencher. No dia seguinte, o céu estava limpo e o sol brilhava forte, como se a chuva nunca tivesse caído. Ana acordou cedo, como de costume, e preparou a bicicleta para mais um dia na feira. Enquanto amarrava a caixa de isopor, sentiu o celular vibrar no bolso do avental. Era um número desconhecido. Curiosa, ela atendeu, a voz hesitante. Alô? Do outro lado, a voz grave de Carlos a pegou desprevenida. Bom dia, Ana. Sou eu, o cara dos peixes da feira. Ele riu, e Ana sentiu o rosto esquentar. Seu Carlos, como conseguiu meu número? Ela tentou soar firme, mas havia um tom de surpresa em sua voz. Perguntei por aí. Numa vila como essa, todo mundo sabe onde encontrar a mulher mais bonita da feira. Ana deu uma risada nervosa. Para com isso, que eu não caio nessas conversas, disse ela, mas o sorriso em seu rosto traía suas palavras. Carlos não perdeu tempo. Que tal tomar um café comigo hoje? Tem uma lanchonete na saída da vila, pertinho da estrada. Não vai demorar. Ana hesitou, o coração disparando. Ela sabia que deveria dizer não, que deveria desligar o telefone e esquecer aquele homem. Mas a memória do olhar dele, da forma como ele a fez sentir-se viva, era mais forte. Eu não sei. Tenho que vender os peixes e... Só um café, Ana. Prometo que não mordo. Brincou ele, a voz carregada de charme.
Ana mordeu o lábio, olhando para a bicicleta, para a caixa de peixes, para a casa onde João ainda dormia. Tá bom, mas só um café, respondeu quase sem acreditar nas próprias palavras. Na feira, Ana trabalhou com uma energia diferente. Ela atendia os clientes com seu sorriso habitual, mas havia uma pressa em seus movimentos. Quando o último peixe foi vendido, ela guardou o dinheiro no bolso e pedalou até a lanchonete que Carlos mencionara. Um lugar simples com mesas de plástico e um rádio tocando sertanejo. O coração dela batia forte, uma mistura de culpa e excitação. Ao entrar, viu Carlos sentado numa mesa ao alcanto, uma xícara de café à sua frente, o olhar fixo nela assim que cruzou a porta. Ele se levantou, puxando uma cadeira para ela. Chegou a rainha da feira, disse com aquele sorriso torto que a desarmava. Ana riu, sentando-se, mas suas mãos tremiam levemente ao segurar a xícara que ele pediu para ela. A conversa fluiu com uma facilidade que Ana não esperava. Carlos falou sobre sua vida, sobre como começara como pedreiro e agora era dono de uma obra que construía casas na região. Ele contava histórias com um brilho nos olhos, gesticulando com as mãos calejadas. E Ana se viu rindo. E você, Ana? Como uma mulher como você acabou vendendo peixe numa vila como essa? A pergunta a pegou desprevenida e ela baixou o olhar brincando com a borda da xícara. É a vida, né? Casei cedo, tive meu filho e a gente faz o que pode para sobreviver. Carlos inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos dela. Você merece mais que isso, Ana. Uma mulher como você deveria estar brilhando, não só sobrevivendo. As palavras dele foram como um raio, iluminando algo que Ana tentava ignorar. Ela sentiu o calor subir pelo rosto, o coração acelerado. Queria dizer algo, mas as palavras não vinham. Carlos estendeu a mão, tocando de leve os dedos dela sobre a mesa. O toque foi breve, mas suficiente para fazer sua pele arrepiar. Pensa nisso, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. Ana retirou a mão, nervosa, e olhou para o relógio. Já tá tarde. Preciso voltar para casa. Ela se levantou, o coração em conflito, e Carlos apenas sorriu sem insistir. Ela saiu da lanchonete, o sol batendo forte em seu rosto, mas o calor que sentia vinha de dentro. Enquanto pedalava de volta para casa, a voz de Carlos ecoava em sua mente, e ela segurou o guidão com mais força, como se tentasse agarrar-se à razão que parecia escorregar de suas mãos. O guidão da bicicleta parecia quente sob as mãos de Ana, como se o calor que queimava dentro dela tivesse se espalhado pelo metal. Ela pedalava de volta para casa, o sol da tarde banhando os canaviais com uma luz dourada, mas sua mente estava longe, ainda presa à lanchonete. Ao toque breve dos dedos de Carlos, aquelas palavras que ecoavam como uma promessa perigosa. Você merece mais que isso, Ana. O vento soprava contra seu rosto, bagunçando os cabelos que escapavam do rabo de cavalo, mas nada conseguia apagar a sensação que aquele homem havia despertado. Era como se uma porta, fechada há anos, tivesse sido entreaberta, deixando entrar um sol. Ao chegar em casa, Ana estacionou a bicicleta na varanda, o coração ainda acelerado. A vila de São Benedito estava quieta, com o som distante de crianças brincando perto do rio e o latido ocasional de um cachorro. Ela entrou tentando se concentrar nas tarefas rotineiras. A casa cheirava a feijão cozido e ao sabão que usara para lavar as roupas de Mateus mais cedo. Enquanto arrumava a cozinha, Ana olhou para o pequeno espelho na parede, vendo seu reflexo com novos olhos. A pele morena reluzia com um brilho sutil, as curvas do corpo ainda evidentes sob a blusa leve, que se ajustava ao seu contorno como uma segunda pele. Ela passou a mão pelo pescoço, sentindo o pulsar rápido de sua veia, e por um momento imaginou como seria se Carlos a visse agora, fora da feira, fora do papel de vendedora de peixes. A ideia a fez corar e ela virou o rosto, envergonhada de si mesma. Mateus chegou pouco depois, carregando um caderno. Mãe, hoje eu marquei um gol na escola. Você tinha que ver. Ele sorria, os olhos brilhando de orgulho. Ana forçou um sorriso, tentando se ancorar na alegria do filho. Que orgulho, meu menino! Conta mais como foi.
Enquanto ele falava, animado sobre o jogo, Ana cortava cebolas para o jantar, o cheiro forte fazendo seus olhos arderem. Mas por trás do sorriso, sua mente vagava. Ela pensava em Carlos, no jeito como ele a olhou, no calor de sua mão. Para com isso, Ana, murmurou para si mesma, baixo o suficiente para que Mateus não ouvisse. Mas a voz de sua consciência parecia fraca diante do desejo que crescia, como uma planta que se alimenta da chuva após anos de seca. Quando João chegou, o céu já estava tingido de roxo, as estrelas começando a surgir. Ele entrou, como sempre, com a camisa manchada de cimento e o rosto marcado pelo cansaço. Boa noite. Ana serviu o jantar, peixe frito com farofa e uma salada de alface, e sentou-se à mesa com ele e Mateus. O menino contava, entre garfadas, sobre o gol que marcara, mas João apenas assentia, os olhos fixos no prato. Ana observava o marido, esperando por algo, uma palavra, um olhar, qualquer coisa que mostrasse que ele ainda a via como mulher. Mas ele comia em silêncio, alheio ao peso que ela carregava. Tá tudo bem com você? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. João ergueu os olhos por um instante. Tá. Só cansado. E voltou a comer, como se nada mais precisasse ser dito. Depois do jantar, enquanto lavava os pratos, Ana sentiu o celular vibrar novamente no bolso do avental. O coração dela deu um salto. Ela secou as mãos rapidamente e olhou para a tela. Era Carlos. Encontro você amanhã na mesma lanchonete, meio-dia? A mensagem era curta, mas cada palavra parecia carregar um convite que Ana não sabia se queria aceitar. Sua mente gritava para dizer não, para lembrar de João, de Mateus, da vida que construíra com tanto esforço. Mas seu coração, aquele coração que batia forte sob a pele morena, queria outra coisa. Tá bom, digitou antes que pudesse mudar de ideia. Ela guardou o celular, o peito apertado por uma mistura de culpa e excitação, e voltou a esfregar os pratos, como se o barulho da esponja pudesse abafar seus pensamentos. No dia seguinte, Ana acordou com o sol, o céu claro prometendo mais um dia de calor. Ela preparou o café da manhã, ajudou o Mateus a se arrumar para a escola e arrumou a bicicleta com a caixa de peixes, como fazia todos os dias, mas havia algo diferente em seus olhos, uma faísca que não estava lá antes. Na feira, ela vendeu os peixes com uma energia quase febril, o sorriso mais largo, a voz mais alta. Peixe. Quando a última tilápia foi embrulhada, Ana guardou o dinheiro e pedalou até a lanchonete, o coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. Ela estacionou a bicicleta, ajeitou a blusa e entrou, o som do sino na porta anunciando sua chegada. Carlos já estava lá, sentado na mesma mesa do dia anterior, uma xícara de café fumegante à sua frente. Ele se levantou ao vê-la, o sorriso iluminando o rosto bronzeado. Você veio, disse, a voz grave carregada de satisfação. Ana sentou-se, tentando manter a compostura. Eu disse que vinha, não disse? Ela riu, mas o nervosismo era evidente em suas mãos, que brincavam com a alça da bolsa. A conversa começou leve, com Carlos contando histórias sobre a obra, sobre os homens que trabalhavam para ele, sobre as viagens que fazia para comprar materiais. Mas aos poucos o tom mudou. Ele se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dela. Ana, eu não paro de pensar. Não é como as outras mulheres por aqui. As palavras dele eram como mel, doces e perigosas, envolvendo-a de uma forma que ela não conseguia resistir. Ana baixou o olhar, sentindo o calor subir pelo rosto. Você não me conhece, Carlos. Sou só uma mulher comum tentando viver. Ele balançou a cabeça, estendendo a mão para tocar a dela, dessa vez com mais firmeza. Não, Ana. Você é mais do que isso. E eu vejo isso. O toque dele era quente, elétrico, e Ana não retirou a mão. Ela sabia que deveria, mas algo dentro dela, aquela faísca que acendera na noite anterior, a mantinha ali, presa naquele momento. Eles conversaram por mais tempo, o café esfriando nas xícaras. Carlos sugeriu que fossem a um lugar mais reservado,
só para conversar com calma. Ana hesitou, o peso das palavras de sua mãe ecoando em sua mente. Seja uma mulher de respeito, Ana. Mas o vazio que João deixara, ela assentiu quase sem perceber e seguiu Carlos até uma pequena pousada na saída da vila, um lugar discreto com paredes de tijolo aparente e cortinas desbotadas. Lá dentro, sob a luz suave de uma lâmpada amarelada, eles cruzaram uma linha que Ana sabia que não deveria cruzar. Seus corpos se encontraram num momento de paixão que parecia apagar todos os anos de silêncio e solidão. Ela se entregou, deixando-se levar pelo calor, pela intensidade, pelo desejo que Carlos despertava. Você é linda, Ana, ele sussurrou, e ela acreditou nem que fosse por aqueles instantes. Quando saíram da pousada, o sol já estava baixo, tingindo o céu de vermelho. Ana montou na bicicleta, o corpo ainda quente, a mente um turbilhão de emoções. Carlos a olhou, o sorriso torto ainda nos lábios. Quero te ver de novo, Ana. Ela não respondeu, apenas pedalou para longe, o vento fresco da noite contra o rosto. Ao chegar em casa, guardou a bicicleta em silêncio, o coração pesado com o peso do que acabara de fazer. Enquanto entrava na casa escura, onde Mateus já dormia e João ainda não havia chegado, Ana olhou para o espelho na parede, mas dessa vez não reconheceu a mulher que a encarava de volta. O reflexo de Ana no espelho parecia um estranho. Seus olhos castanhos, outrora tão cheios de vida, agora carregavam uma sombra que ela não conseguia decifrar. Era culpa, desejo ou algo entre os dois. Ela passou a mão pelo rosto, como se pudesse apagar o que acabara de acontecer na pousada, mas o calor do toque de Carlos ainda pulsava em sua pele, como uma marca invisível. A casa estava silenciosa, exceto pelo tic-tac de um relógio velho na sala, e o vazio da noite parecia amplificar o peso em seu peito. Ana virou-se, incapaz de encarar a mulher no espelho por mais tempo, e começou a arrumar a cozinha. Mas cada prato que lavava, cada pano que dobrava, parecia incapaz de apagar a memória daquele momento em que ela se deixou levar. A manhã seguinte trouxe um céu cinzento, com nuvens pesadas que prometiam chuva. Ana levantou-se cedo como sempre, mas seus movimentos eram mais lentos, como se o peso do que fizera a estivesse puxando para baixo. Ela preparou o café da manhã, cuscuz com ovo frito e café preto, e chamou Mateus, que apareceu na cozinha com o cabelo despenteado e um bocejo largo. Tá com cara de quem viu a assombração, brincou ele, pegando um pedaço de cuscuz. Ana forçou um sorriso, tentando esconder a turbulência dentro dela. É só cansaço, meu filho. Vai se arrumar que hoje tem prova, não é? Mateus assentiu, correndo para o quarto, enquanto Ana olhava para a porta onde João já havia saído para a obra, sem dizer uma palavra além de um murmúrio de despedida. Enquanto amarrava a caixa de isopor na bicicleta, era uma mensagem de Carlos. Hoje, mesma hora, mesma pousada? O coração dela disparou, uma mistura de excitação e pavor. Ela queria apagar a mensagem, bloquear o número, esquecer que aquele homem existia. Mas suas mãos tremiam e, contra sua vontade, ela digitou um rápido "tá bom" antes de guardar o celular. É só mais uma vez, pensou, tentando se convencer. Depois eu paro. Mas no fundo ela sabia que estava mentindo para si mesma. Na feira, Ana trabalhou com uma pressa quase mecânica, atendendo clientes com um sorriso que não alcançava os olhos. Peixe fresco direto do rio, gritava, mas sua voz soava oca como se parte dela estivesse em outro lugar. Quando vendeu o último peixe, ela pedalou até a pousada, o coração batendo forte contra o peito. A pousada, com suas paredes de tijolo aparente e cortinas desbotadas, parecia esperar por ela, como uma cúmplice silenciosa. Carlos já estava lá, sentado em uma cadeira de planta. Ele se levantou ao vê-la, o sorriso torto iluminando o rosto bronzeado. Você veio, disse, a voz grave carregada de uma satisfação que a fez estremecer. Ana apenas assentiu, seguindo-o para dentro, onde a luz suave da lâmpada amarelada parecia apagar o mundo lá fora. Naquele quarto pequeno, com um ventilador velho girando lentamente no teto, eles
se entregaram novamente. O toque de Carlos era firme, quente, como se ele soubesse exatamente o que Ana precisava para esquecer a solidão que a consumia. Seus corpos se moviam em sintonia, num ritmo que parecia apagar todos os anos de silêncio com João. Você é especial, Ana, sussurrou ele, e ela se deixou levar, como se aquelas palavras fossem a única verdade que importava. Quando tudo terminou, Ana ficou deitada ao lado dele, o corpo ainda quente, mas a culpa começando a rastejar como uma sombra. Ela se levantou rapidamente, vestindo-se em silêncio. Preciso ir, disse a voz baixa. Carlos, para ajudar com o Mateus, disse ele. E Ana pegou o dinheiro, o coração pesado, sem dizer nada. De volta à vila, Ana tentou se concentrar na rotina. Ela cozinhou o almoço, ajudou Mateus com o dever de casa, lavou as roupas no tanque do quintal, mas cada tarefa parecia um peso, como se ela estivesse tentando se convencer de que nada havia mudado. João, como sempre, voltou da obra exausto, comendo em silêncio e indo dormir sem notar a mudança nos olhos dela. Mas Mateus notou. Mãe, você tá estranha. Tá tudo bem? Perguntou ele enquanto terminava de escrever uma redação na mesa da cozinha. Ana hesitou, o coração apertado. Tá sim, meu filho. Só tô cansada. Mas o olhar de Mateus, tão puro e cheio de preocupação, fez a culpa crescer ainda mais. Os encontros com Carlos tornaram-se frequentes. Sempre que João estava na obra e Mateus na escola, Ana encontrava uma desculpa, uma entrega de peixes, uma visita. Cada encontro era um incêndio, uma explosão de desejo que a fazia sentir viva, mas também a deixava mais vazia quando voltava para casa. Carlos era generoso, dando-lhe dinheiro, pequenos presentes, como um frasco de perfume barato ou uma pulseira de miçangas. Você merece coisas boas, Ana, dizia ele, e ela acreditava, mesmo sabendo que cada presente era uma corrente que aprendia mais a ele. Enquanto isso, na vila, as fofocas começaram a surgir. Dona Clara, a vendedora de bolos, reparou que Ana estava mais distraída, menos falante na feira. O que está acontecendo com você, menina? Tá com a cabeça nas nuvens, brincou ela, mas seus olhos eram curiosos, como se farejassem algo. Ana ria, desviando o assunto, mas o medo de ser descoberta começava a crescer. Ela sabia que numa vila como São Benedito, os segredos não duravam muito. E havia Dona Maria, a esposa de Carlos, uma mulher conhecida na região. Ana nunca a conhecera pessoalmente, mas já ouvira histórias. Maria era o tipo de mulher que não perdoava, que não deixava passar nada. E embora Ana tentasse ignorar, a ideia de Maria descobrir algo a fazia estremecer. Uma tarde, enquanto Ana arrumava a banca na feira, uma mulher passou por ela, os olhos estreitados, o rosto coberto por um chapéu de palha. Ana não a reconheceu, mas sentiu um frio na espinha, como se aqueles olhos a estivessem julgando. Mais tarde, soube por Dona Clara que era Maria que viera à feira comprar frutas. Ela estava te olhando com uma cara, Ana. Cuidado, que essa mulher não é flor que se cheire, avisou Dona Clara, com um tom que misturava preocupação e curiosidade. Ana riu, tentando disfarçar o nervosismo. Imagina, ela nem me conhece. Mas no fundo ela sabia que o cerco estava se fechando. Naquela noite, Ana deitou-se ao lado de João, que dormia profundamente. Ela ficou acordada, olhando para o teto, onde as sombras das telhas pareciam formar rostos que a acusavam. O dinheiro de Carlos estava escondido numa lata velha no armário, junto com a pulseira que ela nunca usava, com medo de que João ou Mateus perguntassem de onde vinha. Ela pensava em parar, em dizer a Carlos que não podia mais continuar. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de voltar à vida de antes, aos silêncios de João, à rotina que a sufocava, parecia insuportável. Ana fechou os olhos, tentando apagar os pensamentos. Mas a imagem de Carlos, com seu sorriso torto e seu toque quente, continuava a queimar em sua mente. Enquanto o ronco de João enchia o quarto, ela se virou para a parede, abraçando o próprio corpo, como se pudesse segurar o que restava de sua consciência. O abraço que Ana dava em si mesma, enquanto se encolhia contra a parede na escuridão do quarto, o ronco de João
constante como o ritmo de um relógio, parecia zombar da inquietação que a mantinha acordada. A imagem de Carlos, com seus olhos intensos e palavras doces, dançava em sua mente, mas agora vinha acompanhada de um peso novo, o medo de que tudo o que ela havia construído pudesse desmoronar. A lata velha no armário, onde guardava o dinheiro e a pulseira de Carlos, parecia pulsar como um segredo vivo, pronto para ser descoberto. Ana fechou os olhos com força, tentando apagar os pensamentos. Mas o sono não veio. Em vez disso, veio uma sensação de estar à beira de um abismo, com um pé já suspenso no vazio. A manhã chegou com um sol tímido, escondido por nuvens que ainda carregavam o eco da chuva da noite anterior. Ana levantou-se, o corpo pesado como se carregasse pedras. Preparou o café da manhã, pão com manteiga e café preto, com movimentos automáticos, enquanto Mateus... Mãe, você tá com cara de quem brigou com o travesseiro? Disse ele, tentando alegrá-la com seu jeito leve. Ana riu, mas o som saiu forçado, como se tivesse esquecido como rir de verdade. É o calor, meu filho. Vai se arrumar que você tá atrasado. Mateus correu para o quarto e Ana ficou sozinha, olhando para a mesa onde João havia deixado a marmita vazia da véspera. Ele já saíra para a obra, sem um adeus, sem um olhar. A solidão da casa parecia gritar mais alto do que nunca. Enquanto amarrava a caixa de isopor na bicicleta, Ana sentiu o celular vibrar no bolso. Era Carlos, como ela esperava e temia. Hoje, meio-dia, na pousada. Não me deixa esperando. A mensagem era direta, quase uma ordem, e Ana sentiu um aperto no estômago. Ela queria dizer não, queria apagar o número dele, voltar à vida de antes, mas a lembrança do calor de seus braços, da forma como ela respondeu com um simples "tô indo" e pedalou para a feira, o coração dividido entre o desejo e a culpa que crescia como uma erva daninha. Na feira, Ana trabalhou com uma pressa que não explicava. Atendia os clientes com um sorriso mecânico, pesando peixes e embrulhando-os em folhas de bananeira. Mas seus olhos vagavam, procurando rostos conhecidos, temendo ver Dona Maria ou alguém que pudesse suspeitar. Quando o último peixe foi vendido, ela correu para a pousada, o vento quente batendo contra seu rosto, como se tentasse acordá-la de um transe. Carlos a esperava na varanda, a camisa desabotoada no peito, o olhar carregado de uma promessa silenciosa. Sem muitas palavras, eles entraram no quarto, onde a luz amarelada os envolveu mais uma vez. O momento foi intenso, como sempre, mas dessa vez Ana sentiu algo diferente, uma urgência, como se soubesse que o tempo estava se esgotando. Quando voltou para casa, o sol já se punha. Ana guardou a bicicleta e entrou, tentando ignorar o peso no peito. Mateus estava na sala, desenhando num caderno velho, mas seus olhos a seguiram, cheios de perguntas que ele não fazia. Mãe, você tá chegando tarde de novo, disse ele, a voz baixa, quase receosa. Ana parou, o coração apertado. É o trabalho, meu filho. Tá ficando mais puxado. Mas a mentira saiu amarga, e o olhar de Mateus, tão puro e confiante, fez a culpa queimar ainda mais. Ela se virou, incapaz de encará-lo, e foi para a cozinha, onde começou a preparar o jantar. Arroz, feijão e um pedaço de carne seca que comprara na feira. Naquela noite, enquanto João comia em silêncio, Ana tentou puxar conversa, desesperada para se conectar com ele, para lembrar por que havia escolhido essa vida. Como tá a obra, João? Tá tudo correndo bem? Ele ergueu os olhos, surpreso com a pergunta. Tá normal. Muito trabalho, como sempre. E voltou ao prato. Ana mordeu o lábio, segurando a vontade de gritar. Ela queria contar tudo, confessar, pedir perdão, mas as palavras ficaram presas na garganta, sufocadas pelo medo do que ele poderia pensar, do que a vila diria. Dias depois, a rotina de encontros com Carlos continuou, cada vez mais arriscada. Ana inventava desculpas. Uma entrega de peixes, uma visita a uma cliente, para escapar para a pousada. Cada encontro era uma fuga, um momento em que ela se sentia viva, desejada, mas também um passo mais fundo no abismo.
Carlos era generoso, deixando dinheiro, às vezes um vestido novo ou um par de brincos baratos, mas Ana escondia tudo na lata do armário, com medo de que João ou Mateus encontrassem. Ela sabia que estava brincando com fogo, mas o fogo parecia a única coisa que a mantinha aquecida. Então, numa manhã, enquanto Ana arrumava a banca na feira, sentiu uma náusea. Ela segurou-se na tábua de madeira, o rosto pálido, enquanto uma cliente perguntava se estava tudo bem. "Tô só com calor, dona Lúcia", mentiu, forçando um sorriso. Mas no fundo, um medo gelado começou a crescer. Naquela tarde, ela comprou um teste de farmácia, escondendo-o no bolso do avental. Em casa, enquanto João estava na obra e Mateus na escola, Ana trancou-se no banheiro, o coração batendo tão forte que parecia explodir. As 2 linhas no teste confirmaram o que ela temia. Estava grávida, e ela sabia, com uma certeza que a fez tremer, que o filho não era de João. Ana sentou-se no chão frio do banheiro, as mãos segurando o teste, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Ela pensou em Carlos nos momentos na pousada, na forma como ele a fazia sentir-se viva, mas também no preço que agora pagaria. Como contar a João? Como explicar a vila? E Mateus, seu menino, o que pensaria dela? Ela pegou o celular com mãos trêmulas e ligou para Carlos, a voz quase: "Eu tô grávida!" Do outro lado, houve um silêncio longo, quebrado apenas pela respiração pesada dele. "Tá falando sério, Ana? Como assim?" A voz dele, antes tão confiante, agora tremia. "Eu não sei o que fazer. E se a Maria descobrir? Ela tá em casa agora, não posso falar muito." Ana fechou os olhos, a cabeça encostada na parede. "Você tem que me ajudar, Carlos. Eu não posso enfrentar isso sozinha." Mas Carlos hesitou, sua voz fria. "Calma, Ana, eu vou pensar em algo. Me dá um tempo." Ele desligou, deixando-a com o celular na mão, o silêncio do banheiro mais pesado do que nunca. Ana ficou ali, sentada no chão, o teste ainda entre os dedos, enquanto as lágrimas caíam, molhando a blusa. Ela pensou em João, em sua bondade, em seu silêncio, e no quanto ele não merecia isso. Pensou em Mateus, em seus olhos cheios de confiança, e no quanto ele sofreria se soubesse. E pensou em Dona Maria, a mulher que todos temiam. Naquela noite, Ana deitou-se ao lado de João, que dormia profundamente, alheio ao caos que consumia a esposa. Ela olhou para o teto, onde as sombras das telhas pareciam formar monstros que a julgavam. O peso da culpa era insuportável, mas o medo do que estava por vir era ainda pior. Ela apertou o lençol contra o peito como se pudesse segurar o que restava de sua vida, e fechou os olhos, rezando para que de alguma forma tudo ficasse bem. Mas no fundo, ela sabia que o abismo estava mais próximo do que nunca. O lençol que Ana apertava contra o peito parecia insuficiente para conter o turbilhão que a consumia. Na escuridão do quarto, com o ronco de João ecoando como um lembrete cruel de sua vida normal, ela sentia o peso da gravidez como uma pedra amarrada ao pescoço. A conversa com Carlos, tão curta e fria, ainda reverberava em sua mente, cada palavra dele cortando como uma lâmina. Ele prometera pensar em algo, mas o tom hesitante em sua... Ela ficou deitada, os olhos fixos no teto, onde as sombras das telhas tortas pareciam formar olhos que a julgavam. O teste de gravidez, escondido na lata velha do armário, era um segredo que queimava, e ela sabia que não poderia guardá-lo por muito tempo. A manhã seguinte amanheceu com um sol pálido, filtrado por nuvens que pairavam baixas sobre os canaviais. Ana levantou-se com dificuldade, o corpo pesado, como se carregasse o peso do mundo. Preparou o café da manhã, pão com queijo e café preto, com gestos lentos, quase mecânicos. Mateus apareceu na cozinha, a mochila pendurada no ombro, o rosto iluminado por um sorriso que parecia deslocado naquele ambiente. "Mãe, hoje tem jogo na escola? Você vai lá me ver?" Ana forçou um sorriso, tentando esconder a tormenta que a consumia. "Vou tentar, meu filho, mas se não der, me conta tudo depois, tá?" Mateus assentiu, correndo para a porta, mas seu olhar demorou-se nela por um... João já havia saído para a obra, como sempre, sem deixar mais que um murmúrio de despedida. Ana ficou sozinha na casa silenciosa,
o som do vento lá fora misturando-se ao tic-tac do relógio velho na sala. Ela sentou-se à mesa, as mãos trêmulas, segurando uma xícara de café que esfriava intocada. O medo a consumia. Como contar a João? Como explicar algo que destruiria tudo o que haviam construído? E Dona Maria, a esposa de Carlos, com sua fama de implacável. O que faria se descobrisse? Ana pensou em fugir, em pegar Mateus e desaparecer. Mas para onde iria? A vila de São Benedito era tudo o que conhecia, e a ideia de enfrentar o mundo sozinha, com um filho e um segredo tão pesado, era aterrorizante. Na feira, Ana trabalhou como se estivesse em transe. Pesava os peixes, embrulhava-os em folhas de bananeira, trocava sorrisos com os clientes, mas seus olhos estavam distantes, perdidos em Dona Clara, a vendedora de bolos, aproximou-se com uma expressão curiosa. Ana, você tá com uma cara que parece que viu fantasma. Tá tudo bem em casa? Ana riu, um som seco e forçado. Tá sim, Dona Clara. Só o calor que tá me matando. Mas a mentira soava frágil, e o olhar de Dona Clara, cheio de desconfiança, a fez estremecer. Naquela tarde, enquanto voltava para casa, Ana sentiu novamente a náusea que a perseguia. Parou a bicicleta na beira da estrada, o suor escorrendo pelo rosto, misturando-se às lágrimas que ela não conseguia conter. Foi então que viu uma figura ao longe caminhando em sua direção. Era Dona Maria, a esposa de Carlos, com um vestido florido e um chapéu de palha que não escondia a fúria em seus olhos. Ana congelou, o coração disparado enquanto Maria se aproximava, os passos rápidos e decididos. Você é a Ana, não é? Perguntou ela, a voz cortante como uma faca. Ana tentou responder. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Maria continuou, o tom carregado de desprezo. Eu sei de tudo, sua sem-vergonha. Você acha que pode roubar meu marido e sair impune? Ana abriu a boca para se defender, para pedir desculpas, mas Maria não deu chance. Com um movimento rápido, ela tirou uma garrafa de plástico do bolso e jogou o líquido em direção a Ana. O ácido queimou sua pele como fogo, e um grito rasgou o ar, ecoando pelos canaviais. Ana caiu no chão, as mãos no rosto, o corpo convulsionando de dor, enquanto o ácido corroía sua pele morena, outrora tão bela. O cheiro acre enchia o ar, e Maria ficou parada, o rosto contorcido de raiva. Isso é para você aprender a não mexer com o que é dos outros, sibilou antes de se afastar, deixando Ana ali no meio da estrada, gritando de agonia. Os gritos atraíram os olhares dos moradores próximos, que correram para a cena, chocados. Dona Clara, que passava por ali, caiu de joelhos ao lado dela, as mãos trêmulas sem saber o que fazer. Ana, aguenta firme, minha filha, a ajuda tá vindo. Mas Ana mal ouvia, o corpo tomado pela dor, a visão embaçada pelas lágrimas e pelo ácido que destruía sua pele. No hospital, os médicos lutaram para salvá-la, mas o dano era irreversível. Metade de seu rosto estava queimada, a pele outrora lisa, agora marcada por cicatrizes vermelhas e irregulares. Um dos olhos estava comprometido, e seu corpo, antes tão firme e cheio de vida, carregava marcas que nunca desapareceriam. E no meio da dor, Ana sentiu outro golpe. O bebê que carregava não resistiu. O sangue escorreu, um lembrete cruel do preço de seus erros. João foi chamado às pressas da obra. Quando chegou ao hospital, encontrou Ana em uma cama, o rosto enfaixado, o corpo frágil sob o lençol branco. Ele caiu de joelhos, ao lado dela, as mãos calejadas segurando as dela. Ana, minha Ana, o que aconteceu com você? Ele não sabia da verdade, não sabia do segredo que ela carregava, mas a dor de vê-la assim era mais do que podia suportar. Mateus, que chegou logo depois, ficou parado na porta, os olhos arregalados, incapaz de compreender o que via. Mãe! Chamou, a voz tremendo, mas Ana, sedada, não respondeu. A vila de São Benedito explodiu em fofocas.
As pessoas se reuniam sob a figueira centenária, cochichando sobre o que havia acontecido. A Ana estava de caso com o Carlos, aquele da obra, dizia uma vizinha balançando a cabeça. Mas a Maria é brava, ninguém mexe com ela e sai ileso, respondia a outra. Alguns sentiam pena de Ana, outros a julgavam, mas todos concordavam que a tragédia era inevitável. João ouviu os rumores, pedaços da verdade que chegavam como facadas. Ele não queria acreditar, mas as peças começaram a se encaixar. As ausências de Ana, o olhar distante. Mesmo assim, ele escolheu ficar ao lado dela, segurando sua mão no hospital, mesmo quando ela não conseguia falar. Ana, presa em um mundo de dor e sedativos, mal percebia o que acontecia ao seu redor. Quando acordava, gritava pelo filho perdido, pelo bebê que nunca seguraria, e as enfermeiras precisavam acalmá-la com mais remédios. Seu rosto, antes tão belo, agora era uma máscara de cicatrizes, um lembrete constante do que havia feito. João, sentado ao lado da cama, limpava suas lágrimas com um pano úmido, sussurrando palavras de conforto que ela mal ouvia. Eu tô aqui, Ana. Não vou te deixar. Mas Ana, perdida em sua própria mente, parecia não reconhecer mais nada além da dor. Na vila, a vida continuou, mas o ar parecia mais pesado. Mateus voltou à escola, mas o menino alegre, que marcava gols, agora caminhava em silêncio, os olhos baixos. Ele visitava Ana no hospital todos os dias, segurando sua mão, contando histórias da escola, mas ela apenas olhava para o vazio, como se tivesse se perdido em um mundo onde ninguém podia alcançá-la. João, exausto, dividia-se entre o trabalho na obra e as noites no hospital, tentando segurar os pedaços de uma família que desmoronava. Enquanto isso, Ana, entre momentos de lucidez e delírio, via flashes de sua vida antiga. O sorriso de Mateus, as noites com João, a feira cheia de vida. Mas tudo parecia tão distante, como um sonho que não voltaria. Ela apertava a mão de João, mesmo sem saber que era ele, e murmurava palavras desconexas sobre o filho que perdera. Na escuridão do quarto de hospital, com o som dos monitores ecoando ao fundo, Ana afundava cada vez mais em sua própria dor, como se o mundo lá fora tivesse deixado de existir. O murmúrio desconexo de Ana, perdido entre os bips dos monitores no quarto de hospital, ela apertava a mão de João, sem saber que era ele, enquanto sua mente vagava por um labirinto de memórias fragmentadas, o riso de Mateus, o cheiro do rio, o calor dos encontros com Carlos. Mas essas imagens se dissolviam na dor que agora definia sua existência. O quarto, com suas paredes brancas e cheiro de antisséptico, era um mundo à parte, onde o sol da vila de São Benedito não alcançava. Ana, outrora uma mulher cheia de vida, agora era uma sombra, marcada não apenas pelas cicatrizes em seu rosto, mas por um vazio que nenhuma palavra podia preencher. Os dias no hospital se arrastavam, cada um mais pesado que o anterior. João permanecia ao lado dela, as mãos calejadas, segurando as dela com uma ternura que ele raramente mostrara antes. Ele limpava as lágrimas que escorriam dos olhos dela, mesmo quando ela não parecia notá-lo. Você vai ficar bem, Ana, sussurrava ele, mais para si mesmo do que para ela, como se... Mas Ana, perdida em um mundo de delírio, às vezes gritava pelo filho que perdera, outras vezes ficava em silêncio, olhando para o teto com olhos que não viam mais nada. Mateus, com seus 13 anos, tentava ser forte, mas seus olhos vermelhos traíam o peso que carregava. Ele sentava ao lado da cama, contando histórias da escola, do gol que marcou no último jogo, mas suas palavras ecoavam sem resposta. Na vila, a tragédia de Ana tornou-se a conversa que dominava as rodas de fofoca. Sob a figueira centenária, onde os velhos jogavam dominó e as mulheres trocavam histórias, o nome dela era pronunciado com tons de piedade, julgamento e curiosidade. Ela era tão bonita, tão trabalhadora. Como foi se meter com o Carlos? Dizia Dona Clara, balançando a cabeça enquanto cortava um bolo para vender. A Maria não perdoa, todo mundo sabia disso, respondia. Alguns sentiam pena de Ana, outros a condenavam, mas todos concordavam que a vila nunca mais seria a mesma. A história de Ana tornou-se uma espécie de lenda local, um conto de advertência sussurrado nas tardes quentes,
um lembrete do preço de ceder aos desejos do coração. João, apesar da dor e da traição que descobrira, escolheu ficar ao lado de Ana. Ele ouviu os rumores, juntou as peças, as ausências dela, o dinheiro que aparecia sem explicação, os olhares distantes, mas em vez de raiva, sentiu uma tristeza profunda, uma culpa por não ter percebido o vazio que a consumia. Ele trabalhava na obra durante o dia, o corpo exausto carregando tijolos sob o sol escaldante, e passava as noites no hospital, segurando a mão de Ana, tentando trazê-la de volta. Eu devia ter sido melhor, Ana, murmurava ele, quando achava que ninguém ouvia. Devia ter te ouvido mais. Mas Ana, presa em sua própria mente, não respondia. Mateus, por sua... O menino que antes corria pelo rio, rindo com os amigos, agora caminhava em silêncio, a mochila pendurada no ombro, os olhos fixos no chão. Ele ajudava João em casa, lavando pratos, varrendo o chão, mas o vazio deixado por Ana era grande demais. Às vezes, ele se sentava na varanda, olhando para a estrada de terra vermelha, esperando que a mãe voltasse a ser quem era. "Mãe, quando você vai melhorar?" perguntou uma vez, segurando a mão dela no hospital. Ana, num raro momento de lucidez, olhou para ele, os olhos embaçados pelas cicatrizes. "Meu menino", murmurou, antes de afundar novamente no silêncio. Carlos, enquanto isso, vivia seu próprio inferno. Dona Maria, após o ataque, tornou-se uma carcereira implacável. Ela confiscou o celular dele, trancava a porta de casa à noite e o vigiava como um falcão. "Você me fez de palhaça, Carlos!" gritava ela, o rosto vermelho de raiva. "Se te pegar..." Carlos, sentado no canto da sala, fumava um cigarro atrás do outro, o olhar perdido. Ele pensava em Ana, nas cicatrizes que agora marcavam o rosto que ele tanto admirava, e a culpa o consumia. Ele não planejara que as coisas chegassem tão longe. Para ele, era apenas uma aventura, uma fuga da frieza de Maria. Mas agora, vendo o que causara, ele não conseguia dormir, os olhos fixos no teto, imaginando o que poderia ter feito diferente. Na vila, Maria tornou-se uma figura temida e admirada. Alguns a elogiavam por defender a família, outros a chamavam de cruel, sussurrando que tratar ácido era ir longe demais. Mas Maria não se importava. Ela desfilava pela feira com seus vestidos caros, o pescoço adornado com colares dourados, como se nada tivesse acontecido. No entanto, por trás da fachada de força, ela sentia um vazio. A traição de Carlos a machucara mais do que deixava transparecer, e a vitória sobre Ana, a casa deles, antes cheia de discussões, agora era um silêncio opressivo, onde marido e mulher mal trocavam palavras. Ana, no hospital, não voltou a ser quem era. As cicatrizes em seu rosto e corpo eram apenas a parte visível de sua destruição. Sua mente, fragmentada pela dor, pelo trauma e pela culpa, parecia incapaz de se recompor. Às vezes ela acordava no meio da noite, gritando por um filho que nunca conhecera, suas mãos agarrando o lençol como se pudesse segurar algo que já se fora. Outras vezes ela ficava em silêncio, os olhos fixos num ponto invisível, como se estivesse presa em um sonho do qual não podia escapar. João e Mateus tentavam trazê-la de volta, mas cada dia parecia afastá-la mais. A vila de São Benedito continuou sua rotina, o canto dos galos ao amanhecer, o burburinho da feira, o som do rio correndo entre os canaviais, mas a história de Ana deixou uma marca, um lembrete silencioso. Sob a figueira centenária, as conversas agora vinham com um aviso. Cuidado com o que você deseja, porque o preço pode ser alto demais. Para Ana, o preço foi tudo. Sua beleza, sua sanidade, sua família. Para João, foi a dor de ver a mulher que amava se perder. Para Mateus, foi a infância roubada, marcada por uma tragédia que ele não entendia. E assim a vida seguiu, mas não para Ana. Ela permaneceu no hospital, um corpo frágil em uma cama, cercada por máquinas e pelo amor de um marido e um filho que nunca desistiram. João continuou trabalhando, cuidando dela, carregando o peso de um perdão que talvez ela nunca soubesse que ele ofereceu. Mateus cresceu mais rápido do que deveria, aprendendo a lavar roupas, cozinhar
e a esconder as lágrimas que caíam quando pensava na mãe. E na vila, a figueira centenária permaneceu, testemunha silêncio. O que vocês acham da história de Ana? Foi ela vítima das circunstâncias ou responsável pelo próprio destino? Deixem seus comentários abaixo, compartilhem suas opiniões e não esqueçam de curtir e se inscrever no canal para mais histórias que mexem com o coração. A vida nos ensina, às vezes da forma mais dura, que um momento de fraqueza pode custar tudo o que temos de mais precioso. Cuidem de quem amam, valorizem o que têm, porque o amanhã pode não perdoar. Até a próxima, meus queridos, e que o dia de vocês seja cheio de luz e paz.